Alice respondeu baixinho: Pai, meu marido vendeu para comprar um casaco de pele novo para a mãe dele. O pai ficou pálido como um pano, mas o que sua mãe disse em seguida chocou a todos. Mas antes dessa pergunta ser feita, ainda havia uma hora inteira. Uma hora de silêncio desconfortável, sorrisos forçados e o cheiro da torta festiva da mãe, que parecia sufocante para Alice. Tudo começou com o ônibus. Ela estava na parada segurando um pacote de presente para os pais. O pacote era bonito, com fitas douradas, mas dentro havia apenas uma pequena coisa, comprada com o pouco dinheiro que restava. Um moedor de café igual ao deles com Hedion, só que mais simples. Por dentro, ela se encolhia de vergonha. 1 ano atrás, no dia do seu casamento, seu pai havia dado a eles as chaves de um carro novo. Ele a abraçou forte, como só um pai sabe fazer, e sussurrou no ouvido dela que queria que sua filha sempre andasse de carro, e não nesse transporte lotado. E exatamente 1 ano depois, ela estava novamente nessa mesma lotação. O ônibus chegou cheio. As pessoas se empurravam, exalando um cheiro de bebida e umidade. Alice se encostou no canto perto da janela, tentando não amassar o pacote e seu único vestido elegante. Não era novo, mas ela gostava dele. Simples, de corte reto, na cor de cereja escura. Ela olhava para seu reflexo no vidro embaçado e não se reconhecia. Olhos cansados, cantos da boca caídos. Onde estava aquela noiva feliz que 1 ano atrás brilhava de alegria? Durante todo o caminho, ela ensaiava na mente o que diria. Como explicaria? Hedion, na noite anterior, havia lhe contado sua versão. Ele falava de forma convincente, até mesmo apaixonada, sobre como sua mãe, Faina Igorivna, sempre sonhou com um casaco de pele de Marta, como ela sacrificou tudo por ele, seu único filho. E então, Hedion decidiu dar a ela um presente real. Alice, entenda, é um gesto. Mamãe precisa saber que eu a valorizo. E o carro? O carro é só metal. Nós ainda vamos ganhar dinheiro, comprar um novo, melhor do que o anterior. Na noite passada, sob seu charme persuasivo, ela quase acreditou. Ou fez de conta que acreditou. Argumentar com Hedion era inútil, especialmente quando ele assumia seu papel de filho dedicado. Era mais fácil concordar, mas agora, no ônibus fedido e barulhento, toda essa história parecia falsa e ridícula. Vender o presente do sogro para comprar um casaco de pele para a sogra soava absurdo. Quando ela desceu em seu ponto, suas pernas estavam trêmulas. Ali estava a casa dos pais, de 2 andares, de tijolos, com um jardim bem cuidado. As janelas brilhavam com uma luz quente. De lá, exalava um cheiro de conforto e estabilidade. Tudo o que faltava em sua própria vida familiar, como se descobriu. Ela respirou fundo, forçou um sorriso e empurrou o portão. A mãe, Lídia, recebeu-a na porta, abraçou-a, começou a tagarelar. Que filha linda! Como ela emagreceu! Levou-a para a sala de estar, onde a mesa já estava posta. Todos os seus pratos favoritos. Salada Olivier da receita da avó, frango assado com maçãs, aquela mesma torta de repolho. O pai, Inácio, saiu de seu escritório. Ele parecia sólido, como sempre, alto, de cabelos grisalhos com sua camisa xadrez favorita. Ele também a abraçou, mas seu olhar era mais atento que o da mãe. Ele notou imediatamente sua tensão. Você está muito quieta hoje, filha. Está cansada? Perguntou ele, servindo um pouco de conhaque para si mesmo. Sim, um pouco, mentiu Alice, sentando-se à mesa. Muito trabalho. E onde está o Rodion? Sempre atrasado, como de costume. O pai não gostava do genro, mas tentava não demonstrar. Ele o chamava de Rodion, e havia algo condescendente nisso. Ele tem uma reunião urgente. Prometeu vir mais tarde por causa do trabalho.
Essa mentira saiu mais fácil. Radion realmente disse que viria mais tarde para dar a ela a chance de preparar os pais. Os primeiros 30 minutos foram gastos tentando criar uma aparência de festa. A mãe falava sobre os vizinhos, suas flores, uma nova série. Alice assentia, sorria, mastigava mecanicamente a salada que parecia insossa. O pai ficava em silêncio, bebia conhaque e olhava para a filha. Ele esperava. Alice sentia seu olhar sobre ela, e isso só piorava as coisas. Ele não fez a pergunta principal, mas andava em círculos, e a tensão aumentava a cada minuto. Bem, como está o carro? Trocaram o óleo? Perguntou ele como se fosse uma pergunta casual, enquanto cortava o frango. O coração de Alice afundou. Aí vem, pensou. Sim, está tudo bem, pai. Gaguejou ela sem levantar os olhos. Estranho. Eu pensei que vocês viriam nele. O tempo não está muito bom. Está chovendo. Não é certo pegar ônibus no aniversário de casamento. Ele colocou o maior pedaço de frango no prato dela. Carinhosamente, mas cada palavra sua era como um golpe. Alice ficou em silêncio. Ela sentia suas bochechas ficarem vermelhas. A mãe notou e tentou mudar de assunto. Ah, Inácio, por que você está incomodando ela com esse carro? Talvez esteja na oficina? Vamos brindar a eles. Pelos jovens, mas o pai já não podia ser parado. Ele via que algo estava errado. Sua experiência de vida, seu instinto paternal gritavam para ele que a filha estava em apuros. Ele colocou o garfo na mesa. Alto. O som cortou o silêncio no quarto. Alice, olhe para mim. Ela levantou a cabeça lentamente. Em seus olhos não havia raiva, apenas uma pergunta séria e exigente. Filha, por que você veio de ônibus? Onde está o carro que eu dei a vocês? E naquele momento, todas as suas mentiras ensaiadas, todas as desculpas que ela havia preparado, desmoronaram. Ela não podia mentir para ele. Não para ele. Ela olhou para suas mãos, descansando em seu colo, e disse baixinho, com voz abafada, aquelas mesmas palavras que Radion havia preparado para ela. Pai, meu marido vendeu. Um silêncio caiu sobre a sala. A mãe suspirou e cobriu a boca com a mão. O pai olhava para ela sem piscar. Seu rosto mudou lentamente. A surpresa deu lugar à incompreensão e depois à raiva. Como vendeu? Ele repetiu, como se não tivesse ouvido direito. Ele disse que era necessário. A voz de Alice tremia. Ele comprou um novo casaco de pele para sua mãe, Faina Igorevna. Ela disse isso como um segredo e fechou os olhos, esperando a tempestade. E a tempestade veio. O pai ficou pálido como um pano. Ele se levantou abruptamente. A cadeira atrás dele caiu com um estrondo. Ele não gritou. Falou baixinho, mas suas palavras soaram ainda mais terríveis. Um casaco de pele. Ele vendeu meu presente. O carro pelo qual eu economizei por 3 anos, para que minha filha andasse como uma pessoa, para comprar um casaco de pele para sua mãe. Inácio, acalma-se, por favor, implorou a mãe, levantando-se de seu lugar. Não se meta, Lídia, cortou ele sem tirar os olhos ardentes de Alice. O que é isso? É uma bofetada na cara. Na minha cara, na sua. Ele pegou meu presente e jogou de volta para nós por causa de um trapo. Ele começou a andar de um lado para o outro na sala, como um tigre na jaula. Suas mãos estavam cerradas em punhos. Eu sabia que ele era fraco e um menino de mamãe, mas não a esse ponto. Que casaco? Eles não têm dinheiro? Ele trabalha, vende algo lá. E você? Você é veterinária, uma das melhores da cidade. Também não ganha pouco. O que está acontecendo com vocês? Alice sentava-se encolhida. Ela queria desaparecer. Sentia-se uma traidora, tendo traído o pai e agora expondo o marido de uma maneira tão desfavorável. Pai, ele disse que a mãe sonhava tanto com isso, que era seu dever como filho.
Ela tentou inserir pelo menos uma palavra em sua defesa, mas saiu patética. Dever de filho. O pai parou e bateu com a palma da mão na mesa. Os copos saltaram. E o dever conjugal? Ele tem o dever para com sua família. Ele pensou em você, em como você chegaria ao trabalho. Você tem chamados até fora da cidade. Ele pensou nisso, esse filho. Alice ficou em silêncio. Claro, ele não pensou, ou não ligava. Chega! Rosnou o pai e pegou seu casaco do cabide. Vou agora até esse magnata de casacos e sua mamãezinha. Olharei nos olhos dela e nos dele. Vou explicar a ele o que é dever e o que é respeito aos mais velhos. Inácio, não vá. Eu te peço. A mãe agarrou seu braço. Você só vai piorar as coisas. É a família deles. Que resolvam sozinhos. Sozinhos. Ele olhou para Alice chorando. Olhe para ela. Eles já resolveram. Ele a esmagou. E ela está aqui sentada defendendo ele. Não, não vou deixar assim. Isso também me diz respeito. Ele pisoteou meu presente. A situação chegou ao limite. O pai quase escapou. A mãe, em lágrimas, tentava detê-lo. Alice apenas sentava e chorava, incapaz de dizer uma palavra. A festa transformou-se em um pesadelo, em uma cena familiar que parecia prestes a transbordar além dos limites de sua casa. E naquele momento, quando o pai já havia tocado a maçaneta da porta, ouviu-se a voz calma e suave da mãe. Ela soltou a manga do marido e disse uma frase que parou tudo. Ela falava baixinho, mas suas palavras ecoaram na sala como um tiro. Isso é impossível. O pai congelou. Alice levantou os olhos cheios de lágrimas. A mãe estava no meio da sala, séria e concentrada. Ela não olhava para o marido nem para a filha. Olhava para o vazio, como se estivesse montando um quebra-cabeça em sua mente. O que é impossível? Perguntou o pai com voz rouca. Um novo casaco de pele, respondeu Lídia, igualmente baixinho. Faína não tem nenhum novo casaco de pele. Eu a vi esta manhã na clínica. Nós nos encontramos por acaso na recepção. Ela reclamava que o telhado da casa de campo estava vazando e que não tinha dinheiro para o conserto. Disse que tinha que economizar em tudo, contar cada centavo. A mãe fez uma pausa e seu olhar tornou-se duro. Ela olhou diretamente para Alice. Ela até me pediu dinheiro emprestado. Apenas 20.000. Disse que queria chegar até a aposentadoria. A sala mergulhou em um silêncio ensurdecedor. A raiva barulhenta e furiosa do pai deu lugar a um silêncio confuso. As lágrimas no rosto de Alice secaram, deixando trilhas geladas. O significado das palavras da mãe chegava devagar, dolorosamente. Não havia nenhum casaco de pele. Faína reclamava de falta de dinheiro, pedia emprestado. Toda a história que Rédion lhe contara era uma mentira, do início ao fim. No ar pairava uma única pergunta não dita, mas por isso ainda mais assustadora. Se o casaco era uma mentira, então para onde foi realmente o dinheiro da venda do carro? O silêncio na sala tornou-se denso, quase palpável. Ele absorvia o cheiro do frango esfriando e da festa que não aconteceu. O pai, Inácio, sentou-se lentamente de volta na cadeira. Seu rosto não estava mais com raiva, mas cinza como cinzas. Ele olhava fixamente para um ponto na salada intocada no prato de Alice e ficava em silêncio. A mãe aproximou-se da filha, colocou a mão em seu ombro. A mão estava quente, mas Alice mal a sentia. Todo o seu corpo congelou com a conclusão simples e mortal. Rachel mentiu para ela. Não apenas mentiu, ele inventou um espetáculo inteiro com papéis e cenários pensados. E ela, Alice, foi a maior tola desse espetáculo. Eu vou para casa, sussurrou ela, levantando-se. As pernas não obedeciam. Eu vou com você, disse o pai sem levantar a cabeça. Não, Inácio, não precisa, interveio a mãe. Sua voz era firme.
Deixa falar com ele primeiro, sozinhos. Você só vai piorar as coisas agora. Ele olhou para a esposa, depois para a filha, e suspirou profundamente. Ele entendeu que Lídia estava certa. A força não resolveria nada aqui. Enquanto a mãe a levava para o hall, ajudava-a a vestir o casaco como se Alice fosse uma menina pequena. Colocou algumas notas amassadas no bolso dela. Pegue um táxi, não ande de ônibus. Ligue quando estiver a caminho. Alice assentiu, incapaz de responder qualquer coisa. Na porta, ela olhou para trás. O pai ainda estava sentado à mesa, curvado. Ele envelheceu 10 anos naquela hora. No táxi, ela olhava para as luzes da cidade que passavam e não as via. Em sua mente, como um disco arranhado, repetiam-se as palavras de Radion ditas ontem. Seu olhar ardente, suas entonações convincentes quando falava sobre o sonho da mãe. Alice, entenda, não é apenas um casaco. É um símbolo da minha gratidão. Como ele pôde agir assim? E por quê? Por que era necessário inventar essa história sobre Faina Igorevna? Se ele precisava de dinheiro, por que não dizer a verdade? O medo começou a rastejar friamente por suas costas. A verdade, aparentemente, era ainda pior do que essa mentira ridícula sobre o casaco. O apartamento a recebeu com silêncio, mas Alice sabia que ele estava em casa. Ela sentia sua presença. Ele estava sentado na cozinha à luz de uma luz noturna e esperava por ela. Quando ela entrou, ele se levantou. Em seu rosto havia um sorriso alegre preparado. Alice, finalmente, já estava esperando. Como estão os pais? Gostaram do moedor de café? Ele queria abraçá-la, mas parou, deparando-se com seu olhar frio e vazio. Ela tirou o casaco em silêncio, pendurou-o no cabide e foi para a cozinha. Sentou-se à sua frente. O sorriso desapareceu de seu rosto. Algo aconteceu? Sua voz tornou-se cautelosa. Alice olhou para ele por alguns segundos, estudando esse homem, como se descobriu, completamente desconhecido para ela, com quem ela viveu por 1 ano. Eu falei com a mamãe, disse ela baixinho e claramente. Ela viu Faina Igorevna na clínica hoje. Redion estremeceu como se tivesse levado um golpe. Por um instante, o pânico refletiu em seu rosto. Ele tentou dizer algo, fingir surpresa. E daí? Quem sabe onde ela pediu dinheiro emprestado à mamãe? Reclamava que não tinha dinheiro nem para consertar o telhado. Foi isso. Nada mais precisava ser dito. Seu rosto mudou. O charme, a confiança, toda aquela solidez masculina afetada. Tudo caiu dele como uma casca. Ele amoleceu, curvou-se. Diante dela estava um menino assustado e patético. Ele cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Perdoe-me, Alice. Perdoe-me. Eu não sabia o que dizer. Alice ficou em silêncio. Ela não sentia pena nem raiva, apenas um vazio gelado. Ela esperava. Tudo é culpa da mamãe. Ele murmurou entre soluços. Foi ela quem inventou essa história do casaco de pele. Ela disse que seria mais respeitável, para que seus pais não pensassem. Sua voz soou sem vida. Ele levantou os olhos cheios de lágrimas para ela. Os olhos estavam vermelhos, infelizes. Que eu me endividei. Ele contou tudo ou o que decidiu passar por verdade, de forma confusa, desordenada, pulando de um assunto para outro. Que ele teve problemas no trabalho, que pegou uma grande quantia emprestada de um bom amigo para cobrir um déficit de caixa. Ele estava certo de que devolveria tudo rapidamente, mas não deu certo. O amigo começou a pressioná-lo, exigindo o dinheiro de volta, com urgência, e então ele decidiu vender o carro. Foi um erro único, Alice, eu juro. Ele se aproximou, tentou pegar suas mãos. Nunca mais na vida. Vou consertar tudo, devolver até o último centavo. Só não conte ao seu pai, eu imploro. Ele vai me matar. Nós vamos resolver sozinhos.
Alice afastou suas mãos. Ela olhava para ele e tentava entender se ele estava mentindo agora ou não. Essa versão, pelo menos, soava mais plausível do que a história do casaco de pele. Dívidas, problemas no trabalho. Isso acontece. Talvez ele simplesmente tenha ficado com medo, mostrado fraqueza. Ela queria tanto acreditar nisso. Queria acreditar que esse pesadelo poderia ser superado, que sua família ainda poderia ser salva. Quanto? Perguntou ela secamente. Ele mencionou um valor. Era grande, muito grande, mas correspondia aproximadamente ao valor do carro vendido. Bem, disse Alice levantando-se. Sua decisão foi espontânea, ditada pela última esperança desesperada. Não vamos contar ao pai por enquanto, mas precisamos entender nossa situação financeira. Tudo. Traga todos os documentos, extratos bancários, tudo o que tiver. Vamos resolver isso. Para Radion, isso foi como uma anistia. Ele começou a se mexer, a correr pela casa, trouxe do quarto uma pasta com papéis, um laptop. Eles se sentaram à mesa da cozinha, que ainda lembrava seus brindes de casamento. Agora, ela se transformou em um quartel-general para lidar com a catástrofe financeira. Eles analisaram os papéis por quase 1 hora. A situação que se desenhava era sombria. Quase não havia economias. Faltavam 2 semanas para o salário. Alice olhava para os números e seu coração se apertava de tristeza. Em um certo momento, ela esticou a mão para uma velha pasta de couro surrada, que estava ao pé da mesa. Era da época do antigo trabalho dele. E o que há aqui? Talvez haja alguns extratos antigos? Radion ficou tenso. Muito abruptamente. Muito perceptivelmente. Ah, não toque nisso. Ele quase arrancou a pasta debaixo do braço dela. Há apenas lixo lá, velhos prospectos de trabalho, coisas inúteis. Eu estava prestes a jogar tudo fora. Ele disse isso muito rápido, com um sorriso forçado, e imediatamente colocou a pasta longe, em um canto da sala, como se ela pudesse mordê-la. Alice não disse nada. Ela fez de conta que acreditou, mas algo dentro dela clicou. Um sinal de alarme. Toda a sua aparência gritava que naquela pasta não havia lixo. Ele estava calmo quando analisavam as contas bancárias, onde havia um buraco. Mas ao ver aquela velha pasta, ele foi tomado por um pânico quase animal. Eles terminaram muito depois da meia-noite. Radion, exausto e esgotado, foi tomar banho. Alice disse que precisava de ar e saiu para a varanda. Na verdade, ela esperava. Esperava que ele fosse dormir. Ao voltar para o quarto, viu que ele já estava dormindo. Adormeceu instantaneamente, como uma criança. Livrando-se do fardo das confissões, Alice aproximou-se dele em silêncio. Olhou para seu rosto sereno. Quem é ele? Esse homem? Ela saiu na ponta dos pés do quarto e dirigiu-se à sala de estar. A pasta estava no canto, escura e sinistra. Seu coração batia tão forte que ecoava em seus ouvidos. Ela se sentia como uma ladra em sua própria casa. Ela ajoelhou-se no chão e colocou a pasta no colo. Os cadeados eram antigos, de latão. Eles estalaram no silêncio, incrivelmente alto. Dentro, havia realmente catálogos antigos, alguns folhetos promocionais, pacotes de notas fiscais amareladas, lixo. Por um segundo, ela sentiu vergonha de sua suspeita. Talvez ela realmente estivesse ficando louca de estresse. Ela já estava prestes a fechar a pasta quando seus dedos sentiram uma irregularidade no fundo, sob o forro de papelão. Ela levantou a borda com a unha. O papelão cedeu facilmente. Sob ele havia um fundo falso, e no esconderijo havia apenas uma pasta fina de plástico transparente. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar. Ela abriu a pasta. Era uma dívida hostil, formalizada em um guardanapo. Era um contrato de empréstimo oficial impresso em papel timbrado. No topo,
Em negrito, estava escrito: Empresário individual Gromov Arkady Semenovich. Esse sobrenome era conhecido por todos na cidade. Gromov, um agiota local sobre quem circulavam rumores terríveis. Rumores sobre seus métodos de cobrança de dívidas, sobre pessoas que perdiam tudo ao se envolver com ele. Alice percorreu as linhas com os olhos. Seu olhar fixou-se no valor da dívida. Os números dançavam diante de seus olhos. Ela contou os zeros. O valor era exatamente o dobro daquele que Radion lhe dissera. O dobro. E então ela viu o último item, circulado com um marcador vermelho. Prazo final para o pagamento total da quantia com juros. Seu coração parou. A data era depois de amanhã. O ar em seus pulmões acabou. Alice sentava-se no chão frio da sala de estar, segurando aquela pasta terrível em suas mãos. As letras e os números no contrato de empréstimo dançavam diante de seus olhos. Gromov Arkady Semenovich. Esse nome não era apenas um sobrenome. Em sua cidade, era uma sentença. Ela lembrou-se das histórias dos clientes em sua clínica veterinária, dos sussurros dos vizinhos. Histórias de pessoas que primeiro perdiam seus negócios, depois seus carros e depois seus apartamentos. Gromov não perdoava dívidas. Ele as queimava com ferro em brasa da vida de seus devedores. E seu marido, seu Radion, acabou sendo um deles. E ele não apenas mentiu sobre o valor, mas sobre tudo. Sobre o bom amigo, sobre o erro único. Isso não era um erro. Era uma catástrofe, que deveria explodir depois de amanhã. Todo o seu mundo frágil, toda a sua vida, deveria desmoronar em 2 dias. Ela levantou a cabeça lentamente e olhou na direção do quarto onde ele dormia. Dormia pacificamente, como se nada tivesse acontecido, transferindo toda a responsabilidade para ela. Naquele momento, ela não sentia ódio por ele. Sentia terror. Um terror animal e pegajoso diante do que ele os havia envolvido. E ela também entendeu uma coisa simples. Ela não conseguiria lidar com isso sozinha. A promessa que ela lhe fizera, nós resolveremos sozinhos, não valia mais nada. Foi feita a outro homem, não aquele mentiroso que dormia em sua cama agora. Era preciso agir imediatamente. Ela colocou a pasta de volta no compartimento secreto e fechou os cadeados. Mas antes disso, pegou o telefone e, tentando evitar que suas mãos tremessem, fotografou cada página do contrato. Claro, para que todos os números, todas as assinaturas e especialmente o sobrenome de Gromov fossem visíveis. Depois, ela se levantou, foi na ponta dos pés até o hall, vestiu-se em silêncio e saiu pela porta. Ela não chamou um táxi. Ela simplesmente começou a correr. A noite estava fria e úmida. Raros postes de luz iluminavam as ruas vazias da escuridão. Ela corria, sem sentir o vento gelado que penetrava até os ossos. Em sua mente, havia apenas um pensamento, um objetivo: a casa dos pais. O único lugar no mundo onde poderiam salvá-la. A porta foi aberta pelo pai. Ele estava com um roupão velho sobre o pijama. Ao vê-la na porta, pálida, com olhos desvairados, ele entendeu tudo sem palavras. Ele não fez perguntas, apenas deu um passo para o lado, deixando-a entrar em casa. A mãe saiu do quarto preocupada. Alice, o que aconteceu? Meu Deus, você está pálida. Alice não conseguia falar. Ela simplesmente estendeu o telefone ao pai. Ele pegou-o, olhou sem entender para a tela. Depois, suas sobrancelhas se juntaram na ponte do nariz. Ele ampliou a imagem, lendo as linhas. A mãe espiava por sobre seu ombro. Alice via como os rostos deles mudavam. O da mãe distorcia-se de medo, e o do pai tornava-se pétreo. Toda a raiva, toda a fúria de ontem evaporaram-se. Restou apenas uma resolução fria e pesada como chumbo. Gromov! Ele exalou, e nessa única palavra estava tudo.
a compreensão da magnitude do problema, a repulsa e a sentença para Region. Ele devolveu o telefone à esposa e olhou para a filha. Vá para a cozinha, Lídia. Faça um chá forte e doce para ela. A mãe, soluçando, levou Alice embora e o pai ficou no hall. Ele ficou em silêncio por muito tempo, olhando para a escuridão além da janela. Depois voltou para a cozinha, sentou-se em frente a Alice e disse firmemente: Amanhã de manhã eu resolvo tudo. Você não se mete mais nessa história e não fala mais com ele, entendeu? No dia seguinte, Alice não foi trabalhar. Ela ligou e disse que estava doente. Todo o horror da situação, toda a mentira do marido e a noite sem dormir caíram sobre ela, e ela realmente se sentia destruída. De manhã, o pai saiu sem explicar nada. Ele apenas disse à mãe: Volto logo. Alice não sabia o que exatamente ele pretendia fazer. Pagar? Mas de onde ele tiraria tal quantia? Todas as suas economias estavam investidas em seu pequeno negócio de construção de casas de campo. Tirar esse dinheiro de lá significaria parar todos os projetos. Mas ela conhecia seu pai. Se ele disse resolvo, significava que ele já havia pensado em tudo. Inácio não quis conversar com Radion. Ele foi diretamente ao banco. Ele sabia que conversar com o genro era inútil e humilhante. Era preciso agir. Ele retirou quase tudo de sua conta comercial. O dinheiro reservado para a compra de um novo lote de madeira e materiais de construção. Depois ele ligou para Radion. Daqui a 10 minutos quero que você esteja no meu carro. Eu te mando o endereço. Radion chegou pálido como a morte. Ele aparentemente acordou. Não encontrou Alice. Viu o cabide vazio no hall e entendeu tudo. Ele entrou no carro do sogro e não conseguiu dizer uma palavra. Inácio silenciosamente estendeu seu telefone com a foto do contrato. Rachel encolheu os ombros. Eles não foram até Gromov. Inácio não queria nem ver esse homem. Ele fez uma transferência para a conta especificada no contrato. O comprovante da operação ele imprimiu em 3 vias. Uma ele ficou, a segunda deu a Radion. Esta é a sua vergonha. Pendure em uma moldura, disse ele em um tom gelado. Depois, ele o levou de volta para a casa deles, e antes que Radion saísse, proferiu sua sentença. A partir de hoje, você trabalha para mim. Eu quitei a dívida com Gromov, mas agora você me deve cada centavo até o último. E você vai trabalhar para pagar, não no seu escritório, vendendo ar, mas nas minhas construções. Você vai cavar valas, carregar tijolos, misturar concreto. Você vai chegar primeiro e sair por último, até devolver tudo. Eu não vou deixar meu genro em uma cova de dívidas, mas também não pretendo sustentar um parasita que quase deixou minha filha na rua. Radion sentava-se, olhando fixamente para um ponto. Ele estava esmagado. Nenhum charme, nenhum sorriso confiante. Apenas vergonha e medo animal do sogro. Eu concordo, sussurrou ele. Assim começou uma nova vida. Radion realmente começou a trabalhar para o pai, todos os dias. Às 7 da manhã, ele ia para um dos canteiros de obras. Voltava tarde da noite, sujo, mortalmente cansado. Suas mãos bem cuidadas de vendedor estavam cheias de calos e arranhões. Ele quase não falava. Chegava, jantava em silêncio o que Alice preparava, tomava banho e caía na cama. Alice vivia como em um nevoeiro. O alívio de que o pesadelo com Gromov havia passado misturava-se com amargura e vergonha. Seu casamento tornou-se uma ficção. Eles eram apenas colegas de quarto. Ela olhava para seu rosto exausto à noite e não sabia o que sentir. Às vezes, ela tinha pena dele. E às vezes, lembrava-se de suas mentiras e sentia apenas um distanciamento frio. Uma paz frágil e tensa reinava na casa. Parecia que tudo estava indo conforme o plano do pai. Radion espiava sua culpa com trabalho árduo.
O pai ia várias vezes aos canteiros de obras, supervisionava o trabalho. Ele não humilhava o genro, mas também não lhe dava vantagens. Trabalha e que trabalhe. Uma semana se passou. Na sexta-feira à noite, o pai, como de costume, sentou-se à sua mesa no escritório para resumir a semana e preparar os pagamentos. Ele era um homem da velha guarda e gostava que tudo estivesse em ordem em seus negócios. Ele abriu o laptop, entrou no aplicativo bancário de sua empresa, verificava os recebimentos, conferia os gastos com materiais. E, de repente, ele parou. Uma das linhas no extrato não batia. Uma grande transferência de saída para uma conta desconhecida. O valor era enorme, muito maior do que custava aquele carro maldito, muito maior do que a dívida com Gromov. Era quase todo o capital de giro restante de sua pequena empresa. O coração de Inácio pulou uma batida. Erro. Falha no sistema. Ele abriu os detalhes do pagamento. Seu sangue gelou nas veias. A transferência foi feita há 3 dias. No campo de motivo do pagamento, havia algo incompreensível: pagamento por serviços de consultoria. Mas o pior era outra coisa. Para pequenas compras de materiais, para despesas operacionais no canteiros, ele, com o coração apertado, havia emitido uma procuração para a Radion gerenciar a conta com acesso limitado. Era um teste, um crédito de confiança. E agora, nos detalhes da transação, no campo do executor, estava a assinatura digital vinculada ao número de telefone de Radion. A pessoa que ele salvou da cova de dívidas, a pessoa que quebrava as costas em sua construção, na mesma hora, friamente, transferia dinheiro da conta de seu salvador. Inácio sentava-se diante da tela do laptop. E o mundo ao seu redor reduziu-se a essa única linha no extrato bancário. Ele atualizou a página várias vezes, esperando que fosse algum erro monstruoso. Mas a assinatura digital de Radion olhava para ele da tela como um fato irrefutável e zombeteiro. O zumbido nos ouvidos tornou-se quase insuportável. Ele salvou essa pessoa, deu-lhe uma chance de salvar a cara, de salvar a família, e ela cravou uma faca em suas costas. Não apenas roubou, mas roubou. Esvaziou seu pequeno negócio, seu filho. Ele não ligou, apenas levantou-se, vestiu-se em silêncio e foi até eles. Era tarde, quase 20 teigs. Ele não pensou que assustaria a filha, ou acordaria os vizinhos. Dentro dele fervia uma raiva fria e clara, e tudo o mais deixou de ter importância. O toque da campainha soou como um alarme. Alice abriu. Ao ver o pai com seu rosto terrível e cinzento na porta, ela entendeu tudo imediatamente. Outra desgraça. Ela recuou, deixando-o entrar no apartamento. Radion acabara de sair do banho, com um roupão e uma toalha no ombro. Ao ver o sogro, congelou. Inácio não perdeu tempo com preâmbulos. Ele deu um passo em direção a Radion e simplesmente mostrou a tela do seu telefone, onde estava aberta aquela mesma transação. O que é isso? Sua voz era baixa, mas naquela quietude soava metal. Radion olhou para a tela e seu rosto imediatamente ficou pálido. Ele recuou, encostou-se na parede e deslizou por ela até o chão. Foi um colapso total e absoluto. Ele não tentou se justificar, não tentou argumentar. Ele simplesmente virou uma poça de medo patético e soluçante. Eu não sei, eu não quis, não fui eu. Alice olhava para essa cena e não tinha forças nem para se surpreender. O fundo que ela pensava ter atingido revelou-se apenas uma etapa intermediária em sua queda. Ela se aproximou e ficou ao lado do pai, apoiando-se nele para não cair. Quem, se não você? Perguntou Inácio, olhando para o genro de cima para baixo, com nojo disfarçado. Aqui está sua assinatura, Radion. Sua. E então Radion, sufocando com os soluços,
Espremeu de si uma nova porção de verdade ou mentira. Impossível desvendar. É a mamãe, gritou ele, espalhando lágrimas pelo rosto. Mamãe disse que era necessário. Alice e Inácio trocaram olhares. Novamente a mãe, novamente Faína Igorevna. Aquela mulher infeliz com o telhado vazando. Ela me ligou há 3 dias. Disse que surgiu uma oportunidade única. Algum projeto de negócio super lucrativo. Gaguejou Redion. Disse que precisávamos investir dinheiro urgentemente e em 1 mês teríamos o triplo. Nós te devolveremos o dinheiro, pai, e ainda sobrará. Ela disse. Esta é a nossa chance de sair de tudo isso. Eu acreditei nela. Ela é minha mãe. Ele falava, e em sua voz havia um desespero tal que por um instante Alice quase acreditou nele. Ele não era um ladrão. Era um idiota infantil e sem vontade, que sua mãe manipulava como queria. Mas acreditar nele novamente, depois de tudo o que aconteceu, não. Esse crédito de confiança ele não tinha mais. Onde ela está? Perguntou Alice. Sua voz era fria e plana. Ela afastou-se do pai. Precisava agir por conta própria. Onde está sua mãe? Quero ouvir isso dela. Ela foi embora, sussurrou Redion. Disse que foi para um sanatório, tratar os nervos. Disse para não a incomodar. Ela mesma ligará quando tudo estiver resolvido. Um sanatório. Depois que ela pediu dinheiro emprestado à mãe dela para consertar o telhado, essa mentira era tão desajeitada e tola quanto a história do casaco de pele. Alice não queria mais ouvir esse absurdo. Ela virou-se, pegou sua bolsa e as chaves do carro dos pais, que o pai havia deixado para ela temporariamente. Para onde você vai? Perguntou Inácio. Para Faína Igorevna? Tenho as chaves do apartamento dela. Ela me deu para o caso de precisar regar as plantas. Preciso ter certeza. Ela não explicou do que exatamente precisava ter certeza. Ela mesma não sabia, apenas sentia que precisava ir até lá. Para aquele covil, de onde se espalhavam todos os fios de mentiras que destruíam sua vida. O apartamento da sogra a recebeu com um cheiro abafado de móveis antigos e poeira. Tudo estava como sempre, limpo, arrumado, mas sem vida. Nas prateleiras havia elefantes de porcelana, nas paredes, fotografias desbotadas. Alice acendeu a luz e foi para a sala de estar. Ela não sabia o que procurava, apenas olhava ao redor, tentando encontrar alguma pista, algo que explicasse aquele teatro do absurdo. E então seu olhar caiu sobre a lareira. Entre os elefantes e as fotografias de Redion na infância, havia um cartão postal brilhante e colorido. Uma paisagem marinha, palmeiras, um iate branco na água azul turquesa. Nada parecido com um sanatório nos arredores de Moscou, para pessoas nervosas. Alice pegou-o em suas mãos. No verso, estavam escritas algumas frases banais em letra cursiva masculina. Penso em você. Sol, mar e você. O que pode ser melhor? Em breve nos veremos. E a assinatura? Apenas o nome, Gleb. Essa caligrafia parecia vagamente familiar a Alice. Ela virava o cartão em suas mãos, tentando lembrar onde poderia tê-lo visto. E então teve um insight. Aniversário. 4 anos atrás, antes de conhecer Redion. A mãe de Redion, Faína, naquela época, insistiu muito em apresentá-la a um viúvo muito promissor e abastado. Ele era um amigo da família, como ela dizia. Na época, ele lhe deu um presente caro e sem sentido e um cartão com a mesma caligrafia. O coração de Alice começou a bater mais rápido. Ela enfiou o cartão no bolso e correu para a velha estante de livros, onde sabia que Faína Igorevna guardava os álbuns de fotos da família. Ela puxou o mais grosso, com capa de veludo, e começou a folheá-lo febrilmente. Aqui está o casamento de algum parente. Aqui está Radion no exército. E aqui estão as fotos de um dos aniversários de Faína. À mesa está ela radiante,
E ao lado dela, um homem sólido, com cabelos grisalhos, em um terno caro. Ele a abraça pelos ombros. Ele olha para a câmera com um sorriso autossuficiente. E ele era terrivelmente familiar para Alice. Alice fechou o álbum. Sua cabeça girava. Ela saiu correndo do apartamento da sogra, entrou no carro e foi para sua casa. Não para os pais, mas para sua casa. Ela precisava encontrar uma confirmação para sua suspeita. Ao entrar no apartamento, ignorou o pai e Radion, que chorava no chão, e correu para a cômoda no quarto, onde na gaveta de documentos guardava fotos antigas e cartões. Ela revirou-os, espalhando envelopes e fotos pelo chão, e encontrou. Aqui está, aquele mesmo cartão de aniversário. Querida Alice, aceite minhas felicitações. E a mesma assinatura, Gleb. E então ela encontrou uma foto, do mesmo aniversário. Ela está com um buquê, e ao lado dela, a pedido de Faína, está aquele mesmo viúvo promissor. O mesmo homem da foto no álbum da sogra. Gleb. Aquele mesmo Gleb que Faína insistia tanto em apresentar a ela. O quebra-cabeça se encaixou instantaneamente, terrível e irreversivelmente. Faína Igorevna não estava em um sanatório. Ela não estava tratando os nervos e não estava sozinha. Ela estava em um resort luxuoso, a julgar pelo cartão, com um amante, com aquele mesmo Gleb. E esse cruzeiro foi pago. Esse iate, esse sol e mar com o dinheiro roubado de seu pai. Dinheiro que seu próprio marido transferiu da conta. Alice estava no meio do quarto, coberto de fotos antigas. Em uma mão, ela segurava o cartão do resort. Na outra, a foto daquele aniversário. O pai e Radion, ouvindo o barulho, espiaram o quarto. Inácio olhava para a filha com preocupação. Radion, com súplica e incompreensão. Mas Alice não os via. Ela olhava para o rosto sorridente de Gleb e sentia seu mundo virar de cabeça para baixo. Toda a dor, todo o medo e confusão dos últimos dias de repente deram lugar a outro sentimento. Uma raiva fria e cortante. Ela não era mais uma vítima. Ela era uma pessoa a quem declararam guerra. Uma guerra covarde e vil, onde o inimigo era a família. O que é isso? Quem é isso? Perguntou o pai, aproximando-se. Alice silenciosamente estendeu a foto para ele. Este é Gleb, o viúvo promissor com quem Faína Igorivna tentou me casar antes do casamento. E isto, ela jogou o cartão na cama, é uma saudação do retiro deles, pago com seu dinheiro. Inácio pegou a foto, olhou atentamente, depois olhou para Radion, que chorava no chão. Você o conhece? Radion levantou a cabeça, olhou para a foto e assentiu. Sim, Gleb Arsenievich, um velho amigo da mamãe. Foi ele quem sugeriu esse projeto de negócios. Disse que era um negócio confiável. Pronto. O quadro estava completo. Não apenas um amante, mas um cúmplice. Inácio não disse mais nada. Ele se aproximou de Radion, pegou-o do chão como um filhote travesso e o levou para fora do apartamento. Você vem comigo? Você vai passar a noite em nossa casa. Preciso que você esteja sob supervisão enquanto não descubro que tipo de matilha é essa. A porta bateu atrás deles. Alice ficou sozinha no meio da bagunça em seu apartamento e em sua vida. Mas não havia mais lágrimas. Ela recolheu as fotos espalhadas, arrumou-as cuidadosamente em uma caixa. O cartão e a foto de Gleb ela colocou na bolsa. Eram provas. Ela não dormiu a noite toda. Sentou-se na cozinha com o telefone e procurou. Procurou tudo o que podia encontrar sobre esse Gleb Arsenievich. Havia pouca informação disponível publicamente. Um homem sólido, proprietário de alguma empresa de consultoria obscura, mencionado algumas vezes na crônica social local. Mas a intuição dizia a Alice que isso era apenas uma fachada. De manhã, mal esperando às 9 horas, ela ligou para sua melhor amiga, Renata.
Renata era advogada. Não apenas advogada, mas uma advogada dura, cínica e diabolicamente inteligente em causas civis. Ela era a única pessoa, além dos pais, em quem Alice podia confiar agora. Renata, preciso da sua ajuda. Urgente. Elas se encontraram 1 hora depois em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Alice, sem perder tempo com cumprimentos, colocou na mesa tudo: fotografias, uma cópia do contrato com Gromov, uma impressão da transferência bancária, e contou toda a história, desde o carro vendido até o amante no resort. Renata ouviu em silêncio, sem interromper. Apenas suas sobrancelhas finas se curvavam ocasionalmente surpresas. Quando Alice terminou, ela olhou por vários minutos para os papéis espalhados sobre a mesa. Bem, disse ela finalmente, sua sogra Alice não é apenas... Ela parece ser uma jogadora de primeira linha. E esse Gleb dela, ele tem sobrenome? Alice deu o nome. Renata pegou seu tablet e começou a digitar algo rapidamente. Por alguns minutos, ela estudou a tela. Seu rosto ficou cada vez mais sério. Bem, amiga, é muito pior do que você pensa. Esse seu Gleb Arsenievich não é apenas um velho amigo. Ele é um profissional. Renata virou a tela para ela. Era um fórum fechado para advogados, onde trocavam informações sobre contrapartes desonestas e vigaristas. O sobrenome de Gleb aparecia lá dezenas de vezes. O esquema era sempre mais ou menos o mesmo. Ele encontrava mulheres ricas, mas solitárias, em idade avançada, conquistava-as, ganhava sua confiança e depois começava a resolver seus problemas, oferecia investimentos lucrativos, ajudava na venda de imóveis, resolvia questões jurídicas. No final, as mulheres ficavam sem dinheiro, sem apartamentos, com dívidas enormes. Vários casos chegaram ao tribunal, mas provar sua participação era quase impossível. Ele agia por intermédio de terceiros, sempre permanecendo nas sombras. Ele não é apenas seu amante, disse Renata, guardando o tablet. Ele é seu mentor ou parceiro. Eles trabalham em dupla. E naquele momento, tudo se encaixou na cabeça de Alice. Não era uma série de catástrofes acidentais. Era um plano bem pensado, frio e metódico. Vender o carro não apenas para obter dinheiro, mas para criar o primeiro conflito com sua família, com seu pai. Envolver Rodion em uma dívida com Gromov. Não apenas uma dívida, mas uma dívida terrível e humilhante, que quebraria sua vontade, o faria sentir-se um zero à esquerda. Depois, a salvação na figura do pai, e então o roubo de dinheiro do Salvador. Traição que finalmente destruiria Rodion moralmente, o tornaria completamente dependente, esmagado e pronto para tudo. Mas por quê? Por que era necessário destruir tão elaboradamente o próprio filho e marido? Dinheiro? Sim, o dinheiro fazia parte do jogo. Mas Alice sentia que havia um objetivo maior, algo pelo qual valia a pena organizar todo esse espetáculo de múltiplas etapas. E ela entendeu que era o apartamento. Um apartamento de 3 quartos bem no centro da cidade, em um prédio da era Stalin. O apartamento que Rodion herdou de seus avós, pais de seu pai. Faina Igorevna não tinha nada a ver com esse apartamento, mas Alice lembrava-se de suas conversas, como ela sempre falava, com inveja mal disfarçada, que esse apartamento deveria ser dela, que ela investiu tanta energia nessa família. Ela considerava esse apartamento seu por algum direito distorcido e agora, aparentemente, decidiu tomá-lo. Dessa suspeita, um calafrio percorreu as costas de Alice. Ela se despediu de Renata, prometendo mantê-la informada, e foi para casa, para o apartamento dela e de Rodion. Agora ela olhava para ele com outros olhos. Não era apenas o ninho deles, era um campo de batalha. Ela precisava de provas. Acusações,
mesmo as mais lógicas, não valiam nada. Ela sabia que Faína negaria tudo, se apresentaria como vítima, e Alice como uma ciumenta louca que difama uma pobre mulher doente. Eram necessários fatos, papéis. Ela começou a revistar o apartamento sistematicamente, quarto por quarto. Ela não sabia o que procurava, mas estava certa de que precisava encontrar algo, algo que eles tinham perdido. Ela revirou todas as gavetas da mesa, todas as prateleiras dos armários. Verificou os bolsos das roupas velhas de Radion. Nada, apenas contas, recibos, lixo doméstico. Ela já estava prestes a desistir quando entrou no pequeno escritório de Radion. Um quartinho que ele orgulhosamente chamava de seu local de trabalho, embora na maioria das vezes apenas ficava lá com o laptop. Seu olhar caiu sobre a estante de livros. Entre os romances policiais baratos e as revistas sobre carros, havia um volume sólido e pesado com capa escura. Fundamentos da Jurisprudência. Radion nunca o leu em sua vida. Ele se gabava dele, dizia que era preciso estar bem informado juridicamente. Mas Alice sabia que ele nem sequer o abriu, e agora esse livro estava levemente torto, saindo um pouco da fileira. Alice aproximou-se e pegou-o em suas mãos. O livro era pesado, empoeirado. Ela o abriu ao acaso, e entre as páginas, como um marcador, havia uma folha de papel dobrada em 4. Não era apenas uma folha, era um formulário oficial, baixado da internet. Alice o desdobrou. Suas mãos tremiam. Era um rascunho, não preenchido, com rasuras e correções feitas à mão por Faína. Procuração geral em nome de Chernov Radion Igorevich, para Chernova Faína Igorevna. Uma procuração que lhe dava o direito absoluto, completo e irrevogável de dispor de todos os seus bens, móveis e imóveis, com o direito de venda, doação, troca. No final, no item sobre os poderes, havia um ponto de exclamação em negrito ao lado da frase, incluindo o direito de vender o apartamento no endereço. E abaixo estava o endereço do apartamento deles, aquele mesmo no centro da cidade. Alice olhava para esse formulário de procuração amassado e parecia que segurava uma cobra venenosa em suas mãos. Era isso, a prova material de todo o plano. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre a caça ao prêmio principal, ao apartamento. Faína e seu amante vigarista, metódica e friamente, passo a passo, levavam Radion a um colapso moral e financeiro completo, para que no final ele, quebrado e desesperado, assinasse esse papel, e então tudo estaria acabado. A raiva que fervia nela deu lugar a uma calma gelada. Ela não tinha mais medo. Ela fotografou o formulário de todos os ângulos, enviou as fotos para Renata com a legenda: "Aqui está o final". Depois, dobrou cuidadosamente o papel e o escondeu de volta no livro. O livro ela colocou de volta no lugar, exatamente como estava. Que pensassem que o segredo deles estava seguro. A resposta de Renata chegou quase imediatamente. "Liga já." Alice discou o número dela. "Você entende o que isso significa?" A voz de Renata estava tensa. "É preparação para um crime. Eles quase o levaram à loucura. Mais um empurrão, e ele assinaria tudo. Mas provar isso no tribunal é quase impossível. Faína dirá que é apenas um rascunho, que queria ajudar o filho com a burocracia. Dirá que você é uma histérica e inventou tudo. Eles vão virar tudo do avesso." Alice sabia que a amiga estava certa. Ir à polícia com isso seria inútil. Acusar Faína em seu rosto também. Ela era uma mestre da manipulação. Ela apresentaria Alice como uma nora vingativa e louca, que tenta difamar uma mulher santa. Na pequena cidade deles, onde a reputação era tudo, os rumores e a opinião pública eram mais assustadores do que qualquer tribunal.
Faína sabia disso, e Alice também. Por isso, ela não podia agir abertamente. Precisava de outro campo de batalha, um lugar público, onde a mentira de Faína seria desmascarada e os fatos irrefutáveis seriam revelados diante de todos. E havia tal lugar. Faína Igorevna há muitos anos era a presidente perpétua do comitê de moradores de seu grande bairro. Ela adorava esse cargo, adorava se sentir importante, respeitada. Ela organizava mutirões, festas de rua, resolvia problemas com a administração do condomínio. Para todos os vizinhos, ela era um exemplo de retidão e consciência comunitária. E em uma semana aconteceria seu maior triunfo, a festa anual do bairro, que ela organizava no centro cultural local, com um show, um chá da tarde, um relatório sobre o trabalho realizado. Era o palco dela, e Alice decidiu que era nesse palco que ela faria o final desse espetáculo. Mas ela precisava fazer Faína ficar nervosa, encurralá-la antes do início da festa. O plano amadureceu rapidamente. No comitê de moradores deles, no conselho, havia uma pessoa de quem Faína tinha um pouco de medo. Piotr Maximovich, um militar aposentado, amigo do pai de Alice, um homem da velha guarda, direto e absolutamente incorruptível. Ele valorizava a ordem e odiava mentiras. No dia seguinte, Alice esperou por ele na entrada do prédio. Ela se aproximou dele com a aparência mais infeliz e perdida que conseguiu. Piotr Maximovich, bom dia. Peço desculpas, mas preciso do seu conselho. Estou desesperada. Ela mostrou a ele a procuração. Não, isso seria um movimento muito brusco. Ela mostrou a ele a impressão da transferência bancária da conta do pai. Uma quantia enorme, roubada por Redion. Eu não sei o que fazer, sussurrou ela, fingindo lágrimas nos olhos. Meu marido jura que foi a mãe dele, Faína Igorevna, quem pediu para algum negócio urgente. E o pai está furioso. Tenho medo de que haja um escândalo terrível. Talvez você pudesse falar com Faína Igorevna de forma delicada. Talvez seja algum mal-entendido? Piotr Maximovich corou ao ver os números na impressão. Ele conhecia bem Inácio e o respeitava. Um roubo desse porte da empresa dele era um caso grave. Mal-entendido, resmungou ele. Vou falar com ela imediatamente. Alice sabia que havia feito tudo certo. Piotr Maximovich não ficaria em silêncio. Ele iria até Faína e exigiria explicações. E Faína entenderia que a informação sobre o roubo começou a vazar. Ela entenderia que precisava agir rapidamente para tomar a situação sob controle. E não havia lugar melhor para isso do que sua própria festa. Ela precisava preparar a opinião pública, inocentar-se e a seu filho antes que os rumores se espalhassem por todo o bairro. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela mesma noite, Faína ligou para Radion, que ainda morava na casa dos pais de Alice. Sobre o que eles conversaram, Alice não sabia, mas depois dessa conversa, Radion fechou-se ainda mais. Ele andava pela casa como uma sombra, recusava-se a comer e olhava fixamente para um ponto. O dia da festa chegou. A casa de cultura estava cheia. Aposentados internos elegantes, mães com crianças, ativistas locais. Faína Igorevna estava no centro das atenções. Ela voava pelo salão em um terno elegante, embora estrito. Sorria, aceitava cumprimentos. Ela era a anfitriã. Alice chegou com os pais. Ela sentou-se no fundo do salão com eles. Ela esperava. Esperava o momento em que Faína subisse ao palco com seu relatório. Então, ela planejava levantar-se e fazer uma pergunta simples sobre o dinheiro roubado de seu pai. Mas tudo saiu diferente do planejado. Quando a parte oficial com as apresentações das crianças terminou e Faína estava prestes a subir ao palco, aconteceu algo inesperado. No palco,
cambaleando, subiu Radion. Ele estava sem paletó, com a camisa aberta no peito. Em suas mãos havia uma garrafa de conhaque, quase metade bebida. A plateia sussurrou. Faína parou no meio do caminho para o palco. Seu rosto distorceu-se de raiva e surpresa. Radion aproximou-se do microfone. Ele estava bêbado, mas não até a inconsciência. Ele estava naquele estado de desespero bêbado em que uma pessoa é capaz dos atos mais loucos. Desculpem, disse ele no microfone, e sua voz ecoou pelo salão. Eu sei que não estou na lista de oradores, mas preciso. Não posso mais ficar em silêncio. Todos vocês me conhecem. Conhecem minha mãe? Ele olhou ao redor do salão com um olhar turvo. Vocês pensam que somos pessoas decentes e boas, mas não é assim. Ou melhor, minha mãe é uma santa, e eu sou um canalha, um patife. Ele tomou um grande gole diretamente da garrafa. A plateia suspirou. Faína correu para o palco tentando gritar algo para ele, mas ele não a ouvia. No último mês, causei muita dor a pessoas boas. Minha esposa Alice, seus pais. Eu vendi o carro que o pai dela nos deu. E depois peguei uma grande quantia de dinheiro dele, sem perguntar. Eu roubei. Ele falava, e no salão havia um silêncio mortal. Alice sentava-se como se estivesse petrificada. Ele confessava tudo publicamente, mas o que ele disse a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Mas não fiz isso por mim. Sua voz quebrou em um grito. Fiz isso por ela, por minha mãe. Ele apontou com a mão para Faína, que estava imóvel perto do palco. Ela está muito doente, mortalmente doente. Ela precisava de dinheiro para um tratamento urgente e secreto no exterior. Ela não queria contar a ninguém. Ela é forte. Não queria sobrecarregar ninguém. E eu tinha que conseguir esse dinheiro de qualquer jeito. Eu tinha que salvá-la. Ele caiu de joelhos e chorou, cobrindo o rosto com as mãos. E naquele momento, a máscara caiu de Faína. Ela correu até ele no palco, abraçou-o, apertou-o contra si. Ela chorava com ele, acariciava sua cabeça. Ela não disse uma palavra. Não precisava. Toda a sua aparência, a de uma mãe sofrida e corajosa que tentava esconder sua dor, e a de seu filho infeliz e desesperado que cometeu um crime por amor a ela, era mais eloquente do que qualquer palavra. O salão explodiu. Foi uma explosão de compaixão. As mulheres choravam, os homens balançavam a cabeça. Alguém gritou: "Segure firme, filho! Faína Igorevna, estamos com você." Em poucos segundos, Radion passou de ladrão e traidor a herói trágico, a filho amoroso e Faína a mártir. Alice sentava-se e olhava para essa cena. Ela sentia sobre si centenas de olhares, mas agora não eram olhares de compaixão, eram olhares de condenação. Aos olhos de todo o bairro, ela instantaneamente tornou-se uma esposa fria e sem coração, que em um momento tão trágico só pensava em dinheiro e carros, que levou seu marido a tal estado. Ela foi publicamente humilhada, esmagada e isolada. O movimento genial deles, o espetáculo magistralmente encenado, transformou a verdade em uma arma contra ela mesma. Alice não se lembrava como saiu daquele salão. Ela simplesmente levantou-se e foi em direção à saída, sem olhar para os lados, sentindo os olhares queimando suas costas. Seus pais foram atrás dela. No carro, eles dirigiam em silêncio. O pai apertava firmemente o volante, seus nós dos dedos estavam brancos. A mãe chorava baixinho no banco de trás. Mas até eles ficaram em silêncio. O que eles poderiam dizer? O espetáculo encenado por Radion e Faína foi tão convincente que abalou até a certeza deles. Uma doença mortal da mãe era um trunfo que batia qualquer carta. O pai não acreditava em uma única palavra deles, disse ele com voz rouca. Mas diabos! Como eles fizeram isso?
Que técnica! A mãe olhou para Alice com dúvida e pena. Alice, talvez. Talvez nós realmente não saibamos de algo? Talvez ela realmente esteja doente. E nós estamos agindo assim com ela. Alice olhou para a mãe e, naquele momento, ela percebeu que estava completamente sozinha. Até seus pais, as pessoas mais próximas dela, vacilaram. Podia-se entendê-los. Acusar uma mulher de simular uma doença mortal era algo além do limite. Faina e Radion calcularam isso muito bem. Eles criaram uma situação em que qualquer acusação contra eles pareceria uma calúnia monstruosa. No dia seguinte, começou o inferno. O telefone de Alice não parava de tocar. Ligavam parentes distantes, conhecidos, até mesmo antigos colegas de classe. Alguns com compaixão pela pobre Faina Igorevna, outros com reprovação. Como ela pôde? Como ela pôde agir assim com o marido em um momento tão difícil para ele? As vizinhas no prédio viravam o rosto demonstrativamente quando a viam. No mercado, ouvia-se sussurros às suas costas. Ela tornou-se uma pária em seu próprio mundo. Ela tirou férias no trabalho por conta própria. Sair, ver os olhares compassivos ou reprovadores das pessoas, era insuportável. Ela ficava em casa no apartamento vazio e sentia as paredes se fechando ao seu redor. Ela havia perdido. Perdido completamente. 2 dias depois, Renata ligou para ela. Bem, está aí sofrendo? A voz da amiga era, como sempre, áspera e sem sentimentalismos. O que mais posso fazer? Respondeu Alice sem vida. Lutarei, sua boba. Você acha que vai desistir? Deixar esses 2 atores de teatro queimado destruírem sua vida? Renata, você não entende. Eu não tenho nada. Qualquer palavra minha contra a tragédia deles parecerá um delírio de uma louca. Eles venceram. Na linha, por alguns segundos, pairou um silêncio. Então são necessárias não suas palavras, disse finalmente Renata. É preciso algo que não possa ser refutado. Uma prova tão sólida que não apenas destrua a versão deles, mas a reduza a pó. Irrefutável. Alice fechou os olhos. Que prova? O rascunho da procuração. Faina dirá que queria ajudar o filho com os documentos enquanto ele estava esmagado pela dor. Extratos de conta. Eles já explicaram para onde foi o dinheiro para o tratamento secreto. Tudo o que ela tinha, eles já viraram do avesso e usaram contra ela. E então sua consciência, como um afogado se agarra a um caniço, agarrou-se a um único fio, a pessoa que estava por trás de tudo isso. Gleb, sussurrou ela. Que Gleb? Não entendi, disse Renata. O cúmplice deles, o amante de Faina. Ele é o único elo fraco. Ele não está ligado a eles pelos laços da tragédia familiar. Se encontrarmos algo sobre ele, aí sim é conversa. Animou-se Renata. Vou cuidar disso. Tenho acesso a alguns bancos de dados. Vou procurar suas ex-clientes. Se ele é um vigarista profissional, deve haver um rastro de mulheres enganadas e enfurecidas atrás dele. E não há animal mais perigoso do que uma mulher da qual roubaram dinheiro e esperança. Os próximos dias passaram em uma espera angustiante. Alice quase não saía de casa. Renata ligava todas as noites. Os resultados eram desanimadores. Ela encontrava mulheres que haviam sido vítimas de esquemas muito semelhantes ao estilo de Gleb. Mas a maioria delas ou tinha medo de falar, ou tinha vergonha de admitir que haviam sido enganadas de forma tão tola. Algumas mulheres concordaram em falar, mas suas histórias eram confusas, sem provas. Isso era pouco. Alice já havia quase perdido a esperança, quando uma noite, Renata ligou novamente. Sua voz estava animada. Acho que encontrei. Encontrei. Uma mulher chamada Larissa. Ele a roubou há 2 anos. Prometeu se casar. A convenceu a vender o apartamento dos pais para investir o dinheiro em um negócio comum. O negócio, é claro, faliu.
e Gleb evaporou. Ela ficou sem nada, e ela o odeia. Ela está sedenta de vingança. Ela está disposta a te ajudar. Ela disse que conhece o ponto fraco dele. Elas se encontraram com Larissa no dia seguinte. Era uma mulher esgotada e cansada, com olhos apagados, nos quais, no entanto, ardia uma chama de ódio feroz. Esse homem destruiu minha vida, disse ela sem preâmbulos. Farei tudo para que ele pague por isso. Precisamos de provas da ligação dele com Faína e de que eles agem juntos, explicou Alice. Larissa sorriu torto. Prova. A fraqueza dele é o ego. Ele adora se gabar. Precisa se sentir inteligente, irresistível, um combinador genial. Ele se deleita com sua superioridade sobre os idiotas que engana. O plano de Larissa era ousado e perigoso. Ela disse que recentemente encontrou o novo número de telefone dele. Ela ligaria para ele, fingiria que o perdoou, que sente saudades, que quer recomeçar. Diria que recebeu uma pequena herança e está pronta para investir novamente. Isso deveria lisonjear seu ego e acalmar sua desconfiança. E durante a conversa, ela tentaria extrair dele informações sobre sua atual paixão e gravaria toda a conversa. Alice e Renata estavam no carro de Larissa, estacionado em um pátio tranquilo. Larissa estava no banco da frente. Suas mãos, segurando o telefone, tremiam. Renata conectou um dispositivo de gravação ao telefone dela. Pronto? Perguntou Renata. Larissa assentiu, respirou fundo e pressionou o botão de chamada. Os toques duraram agonizantemente. Alice parou de respirar. Finalmente, no alto-falante, ouviu-se uma voz masculina autossuficiente. Alô, era ele, Gleb. Larissa começou a falar. Sua voz tremia, mas ela interpretava seu papel brilhantemente. Ela balbuciava sobre como estava errada, como sentia saudades, como entendia que ele era o melhor homem em sua vida. Gleb, a princípio, ouviu com desconfiança, mas depois notas de autossuficiência apareceram em sua voz. Claro, ela sentia saudades. Como não sentir saudades de alguém como ele? Depois, Larissa passou ao principal. Ela mencionou casualmente uma pequena herança e que não sabia o que fazer com ela. E aí, você tem alguém agora? Perguntou ela como se fosse uma pergunta casual, para que eu não me meta em alguma história novamente. E então Gleb se soltou. Ele riu alto, de forma desagradável. Oh, não se preocupe, querida, tenho um projeto agora. Obra-prima. Encontrei uma viúva aqui, rica, mas relativamente, claro. O principal é que ela tem um bom ativo no centro da cidade e um filhinho idiota. O coração de Alice parou. Ela agarrou a mão de Renata. Nós e ela estamos processando esse garoto completamente. Gabava-se Gleb, deleitando-se com seu próprio engenho. Já quase o levamos ao limite. Ele pensa que a mamãe está à beira da morte, pronto para tudo. Mais um pequeno empurrão, e esse tolo assinará uma procuração geral. O apartamentinho será nosso. Trabalho limpo. Ele continuou falando, contando detalhes, rindo do filho idiota e da velha vaca que pensa que ele a ama. Alice, Renata e Larissa estavam no carro e ouviram essa confissão, esse relato direto e franco de um criminoso. Elas não respiravam. Quando Gleb terminou seu relato triunfante e desligou o telefone, Larissa baixou o telefone lentamente. Renata parou a gravação. Ela olhou para Alice. Bem, amiga, parece que temos o que precisamos. Alice pegou o gravador dela. Ela não segurava apenas uma gravação, mas uma bomba. Uma prova irrefutável e mortal de toda a conspiração, gravada na voz de um dos principais conspiradores. Alice estava no carro e ouvia o riso autossuficiente de Gleb desaparecer nos alto-falantes do telefone. O ar que ela há tanto tempo não inalava
finalmente invadiu seus pulmões. Ela olhou para Renata, depois para Larissa. Nos olhos de Larissa havia lágrimas, mas não eram lágrimas de dor, e sim de triunfo cruel. Ela se vingou. Obrigada, disse Alice baixinho. Não a mim, agradeça, respondeu Larissa, enxugando as lágrimas. A esse pavão narcisista. Vá e destrua eles. Alice não foi para casa. Ela foi para a casa dos pais. Durante todo o caminho, ela ouvia repetidamente a gravação. Cada risada de Gleb, cada palavra desprezível dele sobre o filho idiota e a viúva rica ecoava em seu coração não com dor, mas com uma determinação fria e crescente. O pai e a mãe estavam na cozinha. Eles pareciam cansados e abatidos. Radion, que ainda morava com eles, estava em seu quarto e não saía. Alice colocou silenciosamente o gravador sobre a mesa e pressionou play. Eles ouviram e seus rostos mudaram. A dúvida nos olhos da mãe deu lugar ao horror e depois a uma raiva justa. O rosto do pai, de cinza e cansado, tornou-se como naquele dia em que soube da dívida com Gromov, pétreo, como o de um juiz proferindo uma sentença. Quando a gravação terminou, ele olhou para a filha. — O que você vai fazer? Perguntou ele. — Acabar com essa guerra, respondeu Alice. De uma vez por todas, no território dela. A próxima reunião do Comitê de Moradores foi marcada exatamente para uma semana depois. Na pauta estava a principal questão, a aprovação do orçamento anual. Era o número principal de Faína. Ela adorava falar sobre números, falar sobre responsabilidade financeira, sobre a confiança dos moradores. Era o palco dela, seu púlpito. E não havia lugar melhor para o final. Durante toda a semana, Alice se preparou. Ela quase não dormiu. Ela passou o arquivo de áudio para Renata, que fez várias cópias e limpou o som para que cada palavra fosse ouvida perfeitamente. O pai, por sua vez, ligou para todos os seus velhos amigos entre os moradores mais respeitados do bairro. Ele não deu detalhes. Ele apenas disse: venham para a reunião, será muito importante. Minha filha vai falar. Ele convidou também Piotr Maximovich, aquele mesmo militar aposentado a quem Alice havia se queixado do roubo. O círculo se fechava. No dia da reunião, o salão da Casa de Cultura estava novamente lotado. Mas a atmosfera era diferente, não festiva, mas tensa. Muitos vieram por curiosidade, alimentados por rumores sobre o drama familiar dos Chernov. Faína Igorevna sentia isso. Ela estava um pouco nervosa, mas tentava manter-se confiante. Ela estava com seu melhor terno e um penteado impecável. Ao lado dela, na primeira fila, estava Radion, pálido e emagrecido. Ele veio apoiar sua mãe doente. Em um canto distante do salão, Alice viu também Gleb. Ele veio ver o triunfo de sua amante, sorrindo de forma autossuficiente. Ele não sabia que seria o protagonista da apresentação que se aproximava. Alice sentou-se no meio do salão com os pais. Renata, com um laptop debaixo do braço, acomodou-se discretamente na mesa de som do operador, que havia saído para fumar. A reunião começou. Após algumas formalidades, a palavra foi dada à presidente do comitê. Faína Igorevna subiu ao palco. Ela endireitou os ombros, olhou ao redor do salão com um olhar de dona e começou seu discurso. Caros vizinhos, amigos, estou feliz em recebê-los. Hoje nos reunimos para discutir questões importantes da nossa vida em comum. Mas antes de tudo, quero agradecer pelo apoio que vocês têm dado a mim e à minha família neste momento difícil. Ela fez uma pausa, fingindo tristeza no rosto. No salão, acenaram com compreensão. Mas a vida continua. E nosso dever é pensar no futuro, na nossa casa comum. Portanto, hoje quero apresentar para aprovação o orçamento para o próximo ano.
Um orçamento baseado nos princípios de honestidade, transparência e, acima de tudo, confiança. Nesse momento, quando ela pronunciou a palavra confiança, Alice levantou-se lentamente. Todas as cabeças no salão viraram-se para ela. Faína, no palco, calou-se. Seu rosto tensionou-se. Ela olhava para Alice com ódio. Peço desculpas, Faína Igorevna. A voz de Alice soou alta e clara no silêncio que se instalou. Não quero tomar muito do seu tempo, mas antes de discutirmos o orçamento e a confiança, acho que todos nós nos beneficiaríamos em ouvir sobre suas outras parcerias financeiras. Faína empalideceu. Que insinuações são essas? Se você tem reclamações pessoais, podemos discutir em outro lugar. Não, disse Alice firmemente, olhando diretamente nos olhos dela. Vamos discutir exatamente aqui e agora. Esse foi o sinal. Renata, sentada no console, pressionou um botão, e o salão encheu-se com a voz de Gleb, alta, clara, amplificada pelas colunas. Seu riso autossuficiente parecia sacudir as paredes. Encontrei uma viúva aqui, rica, mas relativamente, claro. Assim terminou essa história difícil, mas muito instrutiva de Alice. Uma história sobre traição, mentira, e como uma pessoa, reunindo coragem, pode resistir a um sistema inteiro de engano e recuperar sua dignidade. Tenho certeza de que fez muitos de vocês refletirem. Para ser honesto, há muito o que discutir aqui. Quem, na sua opinião, é o principal culpado de tudo isso? O fraco e sem vontade Radion, que nunca conseguiu amadurecer e sair debaixo da saia da mãe, tornando-se um instrumento dócil em suas mãos. Ou ainda assim, sua mãe Faína, cuja ganância monstruosa e egoísmo a levaram a fazer tudo, até destruir o próprio filho por causa de um apartamento. Pode-se encontrar alguma justificativa para os atos deles? E é claro, Alice, como você avalia seu movimento final? Foi uma vingança justa, a única maneira de se defender e punir os culpados? Ou sua revelação pública foi muito cruel? Talvez fosse melhor resolver tudo em silêncio, sem um escândalo tão barulhento. O que você faria no lugar dela? Estamos muito interessados em saber sua opinião. Por favor, escreva nos comentários o que você acha de toda essa situação. Qual personagem despertou as emoções mais fortes em você? E qual lição, na sua opinião, pode ser tirada dessa história? Se a história te tocou e te fez sofrer, por favor, curta este vídeo. Para nós, esta é a melhor recompensa e sinal de que não estamos fazendo nosso trabalho em vão. E é claro, inscreva-se em nosso canal para não perder novas histórias, não menos emocionantes e reais. Temos muitas delas para você. Obrigado por ficar conosco até o final. Cuide de si mesmo, de seus entes queridos, e sempre escolha a verdade, não importa quão difícil e inconveniente ela seja. Desejamos a você tudo de bom e até a próxima!